Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil. Meu nome é Deiler William e hoje trago um daqueles convidados com muito conteúdo e um assunto muito legal já tratado aqui no Talk Têxtil. A gente vai falar de comércio exterior, a gente vai falar de mundo. E para me ajudar nesse bate-papo, eu tenho uma pessoa que já passou aqui no Talk Têxtil também, Tamara Tamanini Vieira, minha co-host de hoje. Bem-vinda, Tamara. Muito obrigada. Hoje nós vamos apresentar o Thiago Heintz, da Fader Internacional. Bem-vindo, Thiago. Olá, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que estou aqui, a gente cercado de pessoas aí que são referências, então acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo. Para a gente dar um pontapé inicial, acho que seria legal a gente falar da tua trajetória, como é que tu começou a botar pés no mundo fora do Brasil. Acho que a gente pode começar por aí, onde tu começou a tua carreira e tudo mais. Então, eu comecei no colégio não sabendo o que fazer de faculdade. Então, como meu pai é engenheiro executivo de multinacional americana, eu sempre optei, né, e olhava isso como um exemplo, sempre foi, né, um exemplo meu pai, nesse sentido, a minha mãe empresária. Então eu falei, opa, eu quero ser executivo, né, eu acho que eu tenho condições para fazer isso, mas não sabia mais ou menos o que fazer de formação. Então acabei optando por engenharia, por meu pai ser engenheiro, então fiz engenharia 2 semestres, acabei não me adaptando e fui para administração. Nesse meio tempo, eu sempre tive vontade de ir para o exército, acabei fazendo a preparação para a Escola Naval da Marinha, ou seja, para fazer o teste, para fazer para a MAN, que é a escola, né, de oficiais do Exército, acabei não passando. E aí eu tive a oportunidade de fazer o NPOR, que é Núcleo de Preparações de Oficiais da Reserva, que tem no 23º Batalhão de Infantaria. É de 10 em 10 que entra, né? A minha turma é 20, né? Então tem que obrigatoriamente estar na universidade, né, para poder aplicar, ao invés de tu ser uma seleção ali de soldado, né, praça normal, tu ir para um NPOR que tu se prepara para ser um oficial da reserva. Então, apliquei para isso, eu queria muito e acabei entrando. Então, foi uma experiência incrível. Paralelo, estava fazendo administração. E aí eu vi ali que, para eu seguir numa carreira, talvez até como empresário ou como executivo, o Exército eu acho que é uma escola legal para aprender, né, disciplina, hierarquia, e aí passar por situações que normalmente a pessoa não passa, né? Então, acho que isso é válido, né? E eu até aconselho quem tiver a oportunidade de ir, eu acho que é sensacional, Não, e é o sonho fantástico. de muita gente, né, cara? Todo mundo fala, eu queria ter ido para o Exército ou servido, né? Muita gente não consegue. A nossa região não é muito boa para isso, né? De servir. Não, assim, porque tem regiões específicas que são mais fortes. Tem, e assim, por exemplo, eu por morar em Blumenau e ser de Blumenau e o batalhão ser de Blumenau é mais fácil, né? Então até por locomoção e tal, né? A gente fala que quem mora dentro do batalhão é Laranjeira, né? Laranjeira. Então tinha poucos, assim, de quem que estava, né, na região. Mas eu passei. E aí nesse período foi muito bom, com aprendizado sensacional, mas aí eu já estava olhando para ir para fora, para eu poder ter uma experiência fora, estudar fora. Então, meu pai queria me mandar para países frios, né, na época, ou Estados Unidos, Canadá, e eu queria para cidades, né, países um pouco mais quentes. Aí eu optei por Austrália. Então, eu acabei indo para a Austrália, terminei o meu período no Exército, né, e aí depois de meio ano acabei indo para a Austrália para ter um processo internacional. E foi ali que abriu minha mente para o comércio exterior, porque acabei indo para aprender inglês e acabei fazendo curso de marketing internacional. E também o fato de tu de gostar de viajar, provavelmente. Exato. Viajar é a parte mais legal do teu trabalho, né, eu imagino. E não é, né? Às vezes chega um momento da carreira que viajar, na verdade, ele fica um peso, né? Porque tu não acaba não sendo uma viagem... Porque muita gente confunde viagem de trabalho com viagem de turismo. Sim, sim. E é fato, quando tive a oportunidade, até pouco tempo atrás, de dar aula em pós-graduação, em MBA, em algumas universidades, como professor convidado, e aí eu pegava muitas vezes o profissional, a pessoa recém-formada, que queria, muitas vezes não atuando no comércio exterior, mas queria ir para o comércio exterior, né? E aí o objetivo dele era, eu quero viajar. Ele não passava por um processo até chegar nesse estágio, né, de ser talvez um trader, né, ou alguém que tem essa oportunidade de viajar, seja para acompanhar alguém e tal. Então, eles já queriam pular etapas. Então, eu
E o comércio exterior, na verdade, são poucas pessoas dentro do comércio exterior que têm essa oportunidade de ir para fora e viajar e se relacionar com vários países, com vários clientes. E, Thiago, deixa eu aproveitar. Acho que vale da tua experiência, né? E hoje você é empresário, tem muitos funcionários na empresa, lida e também orienta muitos profissionais, né? Então, nós temos aí nos assistindo tanto empresários, mas também jovens e estudantes, né? E a galera que aí está escolhendo a algum nível sua profissão. Como hoje você identificaria, né? Muitas empresas contratam essa pessoa do comércio exterior, nem sempre consegue alguém experiente. Aqui na nossa região existem alguns nomes, eles são escassos, né? Então, muitas empresas acabam optando por ter um profissional no início da sua carreira, fazendo uma aposta, assim como alguém já apostou, né? Já fez essa aposta em nós. O que você identificaria ou qual é a dica para identificar as habilidades ou as questões mais importantes nesses profissionais para o comércio exterior? Legal, eu sempre falo que são duas. É proatividade e resiliência. Parece que é batido, né? Sempre todo profissional precisa ser proativo, ou ele precisa ser resiliente. Mas no comércio exterior, ele necessariamente ele precisa ser proativo. Skill número 1 e 2. Né? E ele precisa, sim, ser resiliente. Né? Então é algo que a gente preza bastante, porque o conhecimento em si a gente ensina, né? Ele busca, né? Ele tem que ter uma curva de aprendizado íngreme, que eu digo, né? Ele não tem que ser soft, né, land ou alguma coisa assim, ele tem que ser algo íngreme mesmo para ele buscar um diferencial. Eu particularmente não sabia, quando eu comecei mesmo na minha profissão, eu não sabia muitas coisas do comércio exterior. Eu acabei indo direto para o comercial, para a execução, para a liderança e assim por diante, né? Então eu tive que buscar paralelo, né, algo a mais, para poder entregar mais. Né? Então a empresa precisa ter essa produtividade. Fome de conhecimento também, né? Isso. De querer aprender. Ele tem que ter essa gana de crescimento. E ele só cresce como? Com conhecimento. Né? Se eu não tiver conhecimento, eu não posso aplicar isso no meu dia a dia e, consequentemente, ter um resultado. Então, preciso ter a gana de conhecimento, buscar o diferencial, né? Se relacionar com pessoas. Né? E se relacionar de pessoas não é para tirar vantagem. Porque muito do que eu sei, eu aprendi com quem? Com clientes ou pessoas que eu tive na minha jornada. Eu sentei, conversei, além de poder negociar algum negócio, eu comecei a aprender alguma coisa com ele. Né? Talvez eu tenho sempre um grande parceiro que é meio que um sócio italiano, que foi nosso parceiro na Dudalina, né? Que ele sempre fala, o diferencial dele é o quê? É networking. Ele se relaciona com o mundo inteiro. Se eu ligar para ele agora, pedir algum contato interessante para o nosso negócio na Mongólia, ele vai conhecer. Então, o que eu tirei proveito dele é essa questão do networking, de relacionamento, que eu posso trazer para o meu dia a dia. Sendo que eu tenho outros clientes que eram mais analíticos. Então, quanto que o ponto positivo dele de ser analítico fez com que ele crescesse o negócio. E aí eu entendo, será que é meu perfil? Não é, mas eu tenho que ter um quê. E se eu não tenho um quê de analítico, eu posso ter alguém da equipe que vai me auxiliar. Porque a gente não é uma máquina, né? A gente não é bom em tudo. A gente precisa ter pessoas, se cercar de pessoas que são bons, né? Que são complementares à tua atuação. Né? Uma empresa é assim. Então, eu acredito que são 2 pontos prioritários, né? Que é proatividade e resiliência. Aí depois secundários, né? Eu acredito muito que é esse conhecimento de línguas, porque precisa ter, né? Quando tu vai numa negociação, eu não posso ir para a Bolívia negociar não falando espanhol, né? Então, que é outra coisa que aprende com muita prática. Aprende com muita prática. Eu não posso ir para os Estados Unidos vender para algum cliente se eu não sei falar inglês. Eu fico limitado. Então, essa é uma prioridade, né, secundária de que o profissional precisa para atuar, principalmente na linha de frente de comércio exterior. Tem que ter uma visão um pouco mais ampla também sobre o mercado que você está pisando, né? É sempre um estudo eterno a área de vocês, né? Porque uma coisa é você negociar com o italiano, outra coisa com o alemão, outra coisa com o americano. Tem essa questão de cultura também, que a pessoa tem que se preparar, não só se preparar por ela, mas pelo outro também, para você se adaptar
à realidade do outro país que você vai visitar. Exatamente. Essa questão de geopolítica, né, vem muito, mas, por exemplo, ontem, eu estava conversando aqui com você, deu tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Pois é. Isso impacta diretamente as negociações e negócios do Brasil com a Bolívia. E a Bolívia, ela tem uma proximidade, a gente, né, a Tamara, que depois a gente, tanto ela quanto a gente atua muito nesses países que são próximos, né, até pela proximidade cultural. O Brasil ali tem uma competitividade de preço nesses mercados, é difícil, mercados são complicados, né, mas a gente tem uma atuação. E aí, o que aconteceu ontem impacta diretamente no que a gente pode gerar de negócio, que as empresas podem gerar de negócio nesses países. Então, isso é algo relevante, né? Então, tudo influencia, né? Então, eu posso ter o melhor preço, posso ter o melhor produto, posso ter a melhor equipe, mas se o ambiente onde que eu estou fazendo negócio não ajuda, eu não vou performar. E o mercado de vocês é muito sensível, porque controlar quase que esse ambiente externo aí é improvável. A gente não sabe o que vai acontecer no que vem. A gente vai falar de pandemia provavelmente em algum momento aqui do podcast, né? Mas é meio que improvável as situações que podem ocorrer, porque são muitos países, muitos comandos cada país, e aí tem a variação de dólar. Então o mercado de vocês é muito delicado e a pessoa tem que ser realmente muito inteligente, esperta e estar sempre atualizada, né? Exato. Então por isso a proatividade na busca de conhecimento é essencial. Não adianta se formar na faculdade, agora eu sei, sair e não estudar mais. Não. E não é só estudar, tem que praticar também, né? Exatamente. E aí, de novo, né? O conhecimento, conversar com pessoas, né? Eu tô aprendendo um monte de coisa aqui contigo. Aprendemos um monte, eu conversando com a Tamara, pelo conhecimento dela, né? Muitas vezes ela tem um conhecimento complementar com o meu, algumas coisas, e a gente vai trocando. E isso gera negócio, sabe? Isso gera um crescimento profissional, né, para as pessoas. Então, eu sempre falo que saber ouvir é muito mais importante do que saber falar. Principalmente quando está no começo. Principalmente quando está no começo. Que era o teu caso aí, né? Exato. Algo que você falou que é muito importante sobre essa questão da resiliência, né? Mas eu vejo que ela está muito conectada ao errar rápido. A gente não vai acertar sempre, mas nós precisamos errar rápido e ao menor custo possível. Corrigir essa curva. E isso no mercado internacional, a gente tem visto pela tua carreira, hoje na tua empresa, que é algo que as outras empresas te contratam para isso, pelos erros que você já cometeu, por essa curva de aprendizado, e é o que nós bebemos um do outro e de outros profissionais que são referência na nossa vida, é essa curva de correção muito rápida. Exatamente. Porque tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. É que assim, né, eu sempre falo, o empresário brasileiro, ele é imediatista. Não adianta. Então, o internacional, ele não pode estar com esse viés imediatista. O mercado internacional, ele é um projeto de médio a longo prazo. O empresário, muitas vezes, ele quer investir 50 agora e amanhã já recebeu 50 numa atuação internacional. Não é assim que funciona. Eu preciso me preparar para isso, para eu poder ir para o mercado com muito mais propriedade, né, com muito mais assertividade, para que eu possa, de fato, ter um resultado, né, consistente. Então, o empresário, ele muitas vezes ele não tem essa consciência nesse mercado internacional. E é a mesma coisa. Por exemplo, a tua empresa vai entrar para um mercado digital, ou seja, eu vou abrir um e-commerce. Tu vai se preparar para isso. Tu não vai simplesmente pegar, fazer uma página ali e simplesmente colocar o teu produto lá e vender e não vamos vou dar um mês só para não vou dar um mês para o projeto se consolidar. O internacional é a mesma coisa. Só que os empresários muitas vezes não entendem que precisa pagar um pedágio. Ou seja, eu preciso me preparar para ir para o mercado internacional, né? E aí, muitas vezes, eles têm potencial, têm produto adequado, mas por uma experiência errada, eles acabam voltando e não querendo mais esse mercado. Tu já viveu, acho que tu já viveu, é poder compartilhar conosco, muitas indústrias hoje falam assim, não, mas eu comecei exportando porque um cliente me achou de alguma forma e eu consegui fazer o meu primeiro pedido. E agora, como você olha essa situação e qual é o próximo passo para essa empresa expandir? Eu acho que é o seguinte, muitas das empresas, e a gente vê aqui o Teixe assim, ele começa o processo internacional muito movido passivamente, mas movido ativamente pelo cliente lá fora. Eu vi o produto, gostei do produto, estou buscando esse produto, entre em contato, ok, não sei, aí a empresa aqui, né, não vou perder a oportunidade, porque venda é venda, né, acaba fazendo
tudo quanto é jeito, manda para lá e começa o processo, né? Muitas vezes ele tem sorte de que o cliente lá seja um cliente, né, potencial, e ele automaticamente meio que ensina a empresa, o fornecedor aqui a atuar. Ó, preciso desse prazo, eu preciso desse preço, e aí a empresa aqui começa a se adaptar a isso, né? Essa é uma empresa que, de fato, se ela começar a entender que ela adaptando ao que o cliente está pedindo lá, o cliente correto, né, ela vai crescer. Essa é uma empresa potencial para quê? Para expandir o seu negócio internacional. Porque ele começa a entender que lá fora tem algum potencial. E ela começa a entender que ela precisa fazer algumas modificações aqui no Brasil para poder potencializar lá. Então, essa empresa, ela começa a entender que, opa, eu tenho uma oportunidade. Para eu poder crescer, eu preciso me preparar. Se posicionar. Eu preciso me posicionar. Eu sei que para eu ir para mercados um pouco mais específicos, muitas vezes o meu preço ele tem que ser diferenciado, o meu produto tem que ser diferenciado. Quando a gente fala do têxtil, a coleção muitas vezes tem que ser diferenciada, né? Porque quando eu falo de Hemisfério Sul, eu tenho uma coleção muito... É a mesma coleção que eu vendo aqui no Brasil, eu posso vender para o Hemisfério Sul. A partir do momento que eu vou para mercados mais desenvolvidos, que são o Hemisfério Norte, é totalmente inverso. Tu viu isso acontecendo na Dudalina, provavelmente, Total, né? Total. E assim, a Dudalina, eu tinha uma vantagem, vamos dizer assim, que eu estava vendendo camisas. Camisa meio que atemporal. Eu tenho as camisas, né, cartelas que são atemporais, branco, preto, camisas assim, que eu poderia vender tanto no inverno, na primavera ou no verão, né? Tinha a parte da coleção que era mais invernal, que muitas vezes eu também consegui em alguns mercados, mesmo no verão, ele tem essa parte invernal. O nosso invernal era um invernal meio que leve, né? Então, um invernal, por exemplo, na Alemanha, eu consigo trabalhar muito bem com o nosso aqui no verão deles lá. Então, eu consegui adaptar nesse sentido. Mas quando a gente fala de moda mesmo, é totalmente inverso. Eu não consigo vender o meu primavera lá no inverno. E o meu inverno aqui não é para o inverno de lá. Eu não tenho mix de produto para isso. Então a empresa precisa entender que eu preciso me adaptar para conseguir mercados muito mais desenvolvidos nesse sentido e diferentes do que a gente atua aqui no Brasil ou aqui na região. A gente dá um exemplo básico, que é a Farm. A empresa Farm, a marca Farm, ela está se adaptando ou se adaptou para atender o mercado internacional. Então, a operação deles, que fica lá nos Estados Unidos, que é a operação internacional, ela é totalmente independente da operação do Brasil. Ela tem o mesmo outro viés. Calendário e tudo? É outro calendário. Compra diferente, ela tem uma equipe de estilo diferente do que aqui do Brasil. A essência da marca está ali, é o pilar, é a matriz. Mas eles têm uma equipe de produto lá nos Estados Unidos, ou aqui, né, para atender a Europa e Estados Unidos, diferente do Brasil. Porque ela tem que entender que as tendências são diferentes. A essência da marca é essa, mas eu preciso também adaptar a essência, o que o mercado está pedindo nesses, onde que eu estou atuando. Então a Farm é uma marca de moda que se adaptou para o mercado internacional, por isso que eles estão crescendo como estão crescendo. Então, eu acho que esse é um exemplo aqui do têxtil muito, muito forte, né? A gente estava falando da tua trajetória, e eu acabei de falar da Dudalina, que faz parte da tua trajetória também, né? Mas aonde tu chegou a trabalhar na Fader? Porque tu teve uma trajetória por outras indústrias. Primeiro, tu foi picado pelo bichinho do têxtil, tua primeira empresa foi a Dudalina? A do têxtil, sim. É? A minha mãe, como empresária do têxtil, então já sabia que eu acordava 5 horas da manhã para poder cortar fio de peças e tal, né? Então, eu tinha esse viés. Nas minhas férias, eu acabava trabalhando lá na empresa. Então, comecei a entender e compreender. E aí, quando eu voltei da Austrália, né, até voltando um pouquinho até para pegar o gancho da Dudalina, eu acabei entrando dentro da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que era de Blumenau, era lançando na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, uma organização semi-governamental, com apoio do governo alemão, em Blumenau. Então, fui a primeira turma de trainees executiva. Na verdade, é estagiário, né? Mas é trainee executivo que fica bonito, né, o nome. Então, qual era o nosso objetivo? Criar relacionamento, apresentar a Câmara e angariar associados à Câmara de Comércio. Voltado para o têxtil? Não. Geral. Indústria, né? E aí foi aonde que, e aí melhor, a premiação, como a Câmara, a matriz fica em São Paulo aqui, ela tem várias
na América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, e aqui no Brasil tinha 3. Então, o melhor trainee de relacionamento dessas da regional ganhava um estágio na Câmara Alemã em Frankfurt. Eu falei, opa, eu vou ganhar. Eram 36 trainees em total. E acabei ganhando, ficando em primeiro, batendo recorde. Né? Então, num período de 6 meses, foram várias empresas associadas, várias empresas, né, que eu tive oportunidade de conhecer. Então, era legal porque eu não era só um vendedor, eu precisava entender a indústria. Então, eu vou na indústria, na tua indústria, eu tenho que entender o que tu faz para eu poder apresentar o serviço da Câmara. Mas a Tamara é uma outra indústria. Então, por exemplo, 2 rodas, estive com o Leonardo. Então, eu lá, piazinho, mostrando para ele o que é Câmara. Ele acabou se associando. Então, esse é um case que é legal. Mas uma indústria com 2 rodas, o que faria sentido estar numa Câmara de Comércio? Então, era o relacionamento que eu criei ao longo desse tempo. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2008. 2007, 2008. 2009 eu fui para a Alemanha. Então, a gente já dominava a língua, essa terceira língua? Porque daí português, inglês e tinha a terceira língua. O espanhol falava um pouco, né? Mas o alemão não. Aí para eu estar lá, eu comecei a aprender o alemão. Né? Por mais que o meu sobrenome é alemão, eu não falava alemão. E aí acabei ficando, em vez de ficar 3 meses, acabei ficando mais. E aí ali que eu tive, de fato, o conhecimento de como gerar negócio internacional. Porque a Câmara ela dava suporte para várias instituições governamentais do Brasil. E aí a gente acompanhou várias delegações de empresas brasileiras que iam para feiras internacionais na Alemanha, a Nuga, Biofac. Então eu era meio que um tradutor desses empresários nessas feiras. E aí eu comecei a entender como é que era uma negociação internacional, como é que as empresas faziam para exportar, como é que fazia estudo de mercado, porque a gente acabava fazendo estudo de mercado, prospecção de clientes para fazer matchmaking. Então, acabei atuando bastante. Atuei com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, atuei com a Apex, atuei com várias instituições e ali eu comecei a compreender, de fato, o que era comércio exterior. Então, e aí, quando eu voltei, foi aí que surgiu a possibilidade da Dudalina. Tiago, dessa tua experiência aí da negociação internacional, quais são os 2 ou 3 aspectos que tu vê assim que é muito diferente de uma negociação do Brasil e uma negociação internacional, mas que são a chave do sucesso para fazer negócio lá fora? Acho que uma que depois foram até comentando bastante comigo depois, que eu não era muito atento a isso no meu começo, era escutar bastante. Todo mundo fala, tem que escutar mais e tal. Tu vai com muitas certezas, né? Quando tu vai numa negociação internacional e acaba não escutando muito o teu parceiro lá, né? Então, eu acho que um ponto positivo é saber escutar, porque ele sabe o mercado, né? Ele sabe o dia a dia. A gente, na verdade, sabe do nosso produto e muitas vezes não sabe do mercado. Então, ali, com escutar, a gente já vai para o segundo ponto, que é analisar rapidamente o que ele está colocando, o que eu posso oferecer e tentar encaixar, de fato, algum negócio, né? E o outro ponto, que eu acho que o mais importante e que o Brasil ele não é bem visto nisso, é as promessas, né? O Brasil honrar os acordos. O Brasil promete tudo na hora só para fechar e quando entrega, não entrega nem metade do que prometeu. Por conta da qualidade do produto ou da organização da empresa? Às vezes preço, talvez, né? Às vezes prazo de entrega, sabe? Então, eu fecho algum negócio que muitas vezes não sou capaz de fazer, eu não acompanho, né, depois isso no dia a dia para poder entregar o que eu prometi. No podcast, né? com a Tamara, a gente estava falando sobre o perfil da empresa que a empresa precisa ter para poder exportar. Uhum. E daí a Tamara comentou até que a principal coisa é ser organizada, né? Total. E talvez por essa falta de organização que as empresas falham com o compromisso na entrega. Isso, então assim, eu vi muito isso naquela época já, essa falta de comprometimento dos empresários brasileiros com o comprador internacional, né? Então tu pega, por exemplo, o alemão, que é certinho, né? E tu promete ele que vai entregar isso daqui nessa qualidade, naquele prazo que ele quer, né? No preço que ele quer, aí ele chega e recebe um copo plástico.
ou uma semana depois, um mês depois. Mas tem né? um detalhe, Então, talvez é por causa do comportamento até do brasileiro como comprador, porque o brasileiro, se chega um pouquinho diferente do combinado, ele meio que aceita também, né? Sim. Então ele acredita que daqui para fora funciona assim, que talvez o alemão aí vai aceitar, mas não é bem assim, né? Não. Porque o brasileiro é um pouco desse jeito. Porque o empresário, e aí o brasileiro, ele tem que dar um jeito ele fazer um processo diferente. Uma dupla checagem na qualidade, né? Começa a tirar, né, antes, aí comunicar, olha, esse lote teve problema de qualidade, né? O pedido é X, eu vou te mandar somente X-2, para ti tá ok, cancelo a referência, não, comunicação, bate pronto com ele, né, para que ele não tenha surpresa na hora de poder embarcar, que vai faltar tantas peças por problema de qualidade, né, porque ele está fazendo uma checagem dupla. E tem muitas empresas que, na ânsia de querer faturar, acabam não fazendo toda essa checagem. Produção lá vão ter, aí chega lá, obviamente, qual recorrência de compra que o cliente vai ter? Nenhuma. Porque vai chegar, bater lá e vai ter problema. E aí, muitas vezes, o empresário perde a oportunidade por isso, porque ele não se preparou. Ou ele não deu a atenção necessária no que ele fechou. Então, eu sempre digo que a negociação internacional são esses 3 pontos, né? Saber ouvir. O segundo ponto, analisar rápido e oferecer rápido o que eu tenho, né? Tu consegue o que eu consigo entregar e, obviamente, cumprir com o que você negociou. Parece meio que óbvio, né? Mas na prática não acontece. Tamara está aqui, ela pode, né? Ela às vezes não vai me fazer mentir, mas é verdade, né? O empresário hoje, ele muitas vezes, até porque, vamos, né, colocar aqui também um ponto. O Brasil, ele é muito grande. O Brasil, ele é muito consumidor. E o empresário brasileiro, ele olha para isso e muitas vezes o foco dele de 95% é isso. E os 5% que é exportação, ele fica secundário. Né? Porque o que ele ganha dinheiro é nos 95%, não nos 5%. Então, esse 5% ele acaba deixando de lado. Né? Ele acaba, às vezes, até uma demanda maior que vem no mercado nacional, que ele vai poder ganhar mais dinheiro, ele acaba priorizando essa demanda do mercado nacional do que já tem fechado no internacional. E aí, o que acontece? Acontecem esses acordos que muitas vezes são quebrados por um problema, né, de entrega, mas quando as empresas, cancelamento e assim por diante. Quando as empresas te procuram, né, procuram a Fader ou você, elas procuram com esse número na cabeça? X% do meu faturamento eu quero destinar à exportação. Elas têm isso em mente? Eu quero crescer para 50% nacional, 50% exportação? Isso tem. Porque eu vi uma postagem no Instagram da Fader, até vinculando um pouco a história da VEG, que não tem nada a ver com o têxtil, né? Que foi o case de sucesso, a virada de chave da VEG foi quando ela pôs os pés fora do Brasil, né? E hoje representa em quanto, né? Esse faturamento provavelmente muito mais exterior do que interior, né? Então, mas quando as fábricas te procuram, elas têm que ter essa visão, né? O que eu quero quando eu vou exportar? Que percentual eu quero crescer fora do país? Ou eu só quero fazer um teste de 5% do meu faturamento? Mas isso tudo vai dentro do planejamento. Toda empresa planeja, certo? Tem que ter um planejamento estratégico ano a ano, né? Antigamente era mais 5 anos, eu fazia e depois revisava ano a ano. Não, hoje eu tenho planejamento máximo de 1 ano e vou revisando mês a mês, se não semana a semana, né? Porque é muito complexo hoje o nosso dia, né? Então, no planejamento estratégico, ele tem que estar lá uma vertente de quê? Internacional. Então, parte do meu esforço eu preciso alocar no quê? No internacional. Para isso, eu preciso fazer isso daqui. Então, vai, capital humano, capital de fato, né? Planejamento, produto, adaptação de coleção, no têxtil, né? Ou até muitas vezes um produto eu tenho que adaptar para entrar no mercado internacional. Então, isso tudo entra dentro do quê? Do planejamento estratégico. Estando dentro do planejamento estratégico, eu monto o meu plano de ação. Eu sei exatamente quem vai fazer e o prazo que vai ser. E o custo disso, porque eu tenho que fazer um levantamento de custo. Né? Para ir para o mercado internacional, não é que eu não preciso gastar. Eu preciso ver se eu preciso ter capital humano, ou seja, gente para poder operacionalizar isso dentro da empresa. Isso daqui, muitas vezes, é um impeditivo da empresa conseguir ir para fora. Aí eu não tenho equipe interna. Tudo bem, mas tem empresas, como a nossa, que podem dar o suporte
para essas empresas buscar no mercado internacional, mas é um investimento que elas precisam ter. Elas precisam ter ali, né, na programação delas do fluxo de caixa de que vai contratar uma FADER para poder fazer todo esse processo internacional. Aí a gente tem que um outro ponto que é importante, propriedade intelectual. Como é que eu vou saber se eu posso exportar para o Paraguai se a minha marca não está registrada no Paraguai? Essa bandeira a Tamara levantou no podcast dela também. É importantíssimo. Tem marcas hoje brasileiras que são conhecidas que não pode exportar para o Uruguai ou para o Paraguai. Por quê? Porque tem alguém lá já com a marca registrada. A Alpargatas passou por isso na Argentina por muitos anos. Eu não sei precisar se foram 10, 20 anos, mas uma pessoa lá aposentada registrou as Havaianas e eles não podiam comercializar sem pagar royalties. Então, por muitos anos, e é uma empresa consolidada, grande e teve esse infeliz gatilho e experiência. Exatamente. Tem uma coisa acontecendo agora, tem um joguinho para quem tem filho mais novo, que é o Roblox. Eu fiquei sabendo, vamos checar depois se essa informação é verídica, né? Que alguém no Brasil patenteou no Brasil o Roblox, que não é o dono original do jogo, né? Patenteou o Roblox no Brasil e é uma pessoa aleatória. Assim, exato. Né? Então, isso é muito sério. E as empresas não se atentam a esse ponto no internacional. Então, é um investimento que ela precisa fazer para poder fazer o registro da marca lá fora. E aí, muitas dessas perguntam, Thiago, mas aonde que eu vou registrar a marca? Porque, né, para onde que eu vou exportar primeiro? Se tu tem um planejamento, a gente entende dentro de um estudo de viabilidade para qual mercado que tu vai, fica mais fácil eu conseguir saber para onde que eu vou alocar o meu recurso. Né? Onde que eu vou pegar o meu dinheiro para colocar para registrar a marca? No Paraguai? Então, tá, eu vou lá no Paraguai, registrei a marca, vou atuar no Paraguai. Vou para outro mercado, tenho conhecimento de ir para o outro mercado, Bolívia. Então, tá, vamos lá, vamos fazer o estudo de mercado. Eu tenho mercado para atuar? Tenho. Então tá, vamos fazer. Tem cliente, já estão prospectados? Sim. Opa, segundo ponto, registro de marca. Então, isso vocês fazem? A gente faz. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei a resposta, mas essa foi uma das coisas que mais me impressionaram. Tanto que a FADER hoje ela tem uma parceria com o Hub das Américas prestando esse serviço. Uma das coisas mais difíceis quando nós estamos fazendo negócio, né, entre empresas no exterior e empresas no Brasil é entender se essa fábrica ela tem um nível de maturidade exportadora. Será que ela tem a tabela? Não é só a tabela de preço em dólar. Esse preço ele está pensado para durar 1, 2 meses ou todos os dias que houver negociação eu preciso pedir o preço de novo? Né? Não é só isso. Mas conta um pouco mais quanto custa fazer um diagnóstico de maturidade e prontidão exportadora, como funciona isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas, algo muito diferente no mercado e que a gente tem ganhado velocidade juntos com Exato. Isso, né? Não, Tamara, é um ponto bem interessante, tá? Porque nós como FADER, como empresa, a gente desenvolveu, né, por todos esses anos de atuação, um diagnóstico próprio, né, para a gente entender a maturidade da empresa para atuar no mercado internacional. Então, quando a empresa ela busca a FADER, né, para algum tipo de serviço, a gente disponibiliza esse diagnóstico e isso ele vai vir, né, são perguntas do dia a dia, né, não é nada de eu vou demorar meia hora para responder, não. Aí também não é uma coisa mesmo que ele joga ao ar ali e depois fica solto, não. Dentro desse nosso diagnóstico, a gente afunila para realmente um resultado onde que a gente pode avaliar qual tipo de serviço nós, como FADER, podemos oferecer para o cliente. E o cliente vai entender que ele tem essas fraquezas, essas oportunidades, e em cima disso, como FADER, a gente pode potencializar as fraquezas, melhorar isso para ela poder alcançar o mercado internacional, e as oportunidades, são os seus pontos fortes, a gente potencializar também para quê? Para ela ganhar mais mercado e se diferenciar de mercado onde a gente, de fato, focar, né, um mercado. Então, o diagnóstico é interessante e, melhor, de graça. É de graça. A empresa ela entra em contato conosco, a gente vai disponibilizar e ela já vai sair ali para ela o diagnóstico. Ela vai entender exatamente quais são esses pontos. E aí fica muito mais fácil ele tomar uma decisão e não necessariamente, eu vou fechar com a FADER. É claro que a gente quer que ele feche com a FADER, mas ele vai entender, opa, minha maturidade é 5.
né? Realmente eu não vou. Ele pode muito bem se pode afastar e falar, eu não quero, não é para mim. Como ele fala, ou eu tenho 5, eu vou me ajustar, eu preciso de vocês, vem cá, vamos construir de 4 mãos um projeto de sucesso. É isso que a gente faz. O nosso foco como Fader é resultado. É resultado. Complicando um pouco, né, a questão de exportação, que talvez tem muita gente que acha que é complicado, mas talvez com o apoio de vocês, e talvez nem é tão complicado como as pessoas imaginam, né? Mas com o apoio de vocês dois, né, nos serviços que vocês prestam, isso fica muito mais descomplicado e muito mais fácil de, em 4 mãos, como você fala, ser executado. E qual é o momento, a maturidade ou o time, o momento que o Brasil vive hoje para a exportação? É um momento bom para quem quer iniciar? Vamos lá, eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, ou não existe momento, né? Eu sempre bato. Pós-pandemia, a gente apertou um botãozinho, 10 vezes, acelerou muito mais tudo. Todos os projetos, né, que muitas vezes estavam engavetados, as empresas precisaram tirar, colocar para se diferenciar. A gente pode ver que empresas que não tinham e-commerce na pandemia acabaram sofrendo. E olhando para 2020, era óbvio que toda empresa precisava ter um e-commerce. Mesmo que só de posicionamento, mas precisava. Mas muitas não tinham. Aí correram atrás e aí quem tinha já se consolidou. Vendeu mais, né, se posicionou melhor e assim por diante. E o processo de internacionalização é isso. Quem não tinha esse processo, pelo menos em mente, acabou ficando para trás. Porque a gente entendeu que o mercado está cada vez mais conectado, ele está cada vez mais digitalizado, ele está cada vez mais globalizado. A gente viu empresas como Shine, Shopee, entre outras, AliExpress entrando no Brasil muito fortemente. Aí tu vê uma H&M entrando aqui, outras empresas internacionais entrando aqui no Brasil, né? E as empresas brasileiras não olhando para fora. Então, ela está perdendo o mercado aqui no Brasil para empresas internacionais e, ao mesmo tempo, ela não está olhando outras oportunidades para ampliar isso. Ou seja, ela está perdendo aqui, está perdendo lá. Então, a empresa que não pensar em se internacionalizar, ela está fadada a acabar. Isso é empresa, principalmente indústria. A gente tem vários mercados aqui que são similares ao Brasil e com uma preparação básica, a empresa ela pode sim ganhar esse mercado. Então, a internacionalização é um ponto principal nas empresas, principalmente nesse pós-pandemia. E aí a gente vê que cada vez mais isso vai ser aguçado, ele vai ser muito mais profissional. E aí a gente entende que as indústrias precisam sim se preparar para isso, olhar para isso. Que nós estamos num time bom para isso. A gente está, total. Então, a gente tem, por exemplo, um mercado brasileiro, né, que ele tem as suas particularidades, crescimento, muitas vezes ele tem uma sazonalidade. Então, né, por exemplo, o inverno não chegou. As empresas hoje estão meio que amarrotadas de estoque de inverno. Se ela atuasse em outro mercado, tivesse um inverno um pouco mais vamos lá, um pouquinho mais de inverno, robusto, ela conseguiria desovar facilmente essa coleção e não dependeria do mercado brasileiro para poder vender. Então, ela consegue equilibrar, né, a sua atuação. E aí, hoje, a gente vê a grande maioria não fazendo isso, né? Então... E, Thiago, você tocou num ponto muito importante, né? Eu acho que essa experiência de quem já atua no mercado internacional porque é o relacionamento, né? O relacionamento, ele é tudo. Porque ter o nome de quem é o importador... Gente, hoje nós contratamos ferramentas. Tem ferramentas que custam $1.000 por mês e tem ferramentas que custam $1.000, $2.000 ao ano, de vários preços diferentes. Então, saber quem importa não é isso que faz a diferença. Mas ter o relacionamento e, principalmente, essas fábricas irem para o exterior nas mãos de bons importadores, porque a gente pega muito, né? O fabricante diz, não, eu quero que você resolva a minha vida. Aí você começa a descobrir o que aconteceu. Ele já vendeu, ele já queimou a marca dele no mercado com os players que ele escolheu. Então, esse oportunismo da exportação, ele precisa ser bem planejado, ele precisa ser bem executado, escolhido bem quem vai ser, porque é um casamento, né? Isso é para ser em longo prazo, não é uma venda. Nós queremos que as indústrias tenham vendas repetidas, né? Tem uma reposição desse pedido, que tenha um crescimento, tenha um posicionamento da marca lá.
Então, Não, tem a recorrência, né? Porque com a recorrência eu consigo planejar. E planejar o meu sabe futuro, que o produto né? deu certo, né? Eu sei exatamente, eu sei que o parceiro está vendendo esse tipo de produto, esse tipo de ação eu posso potencializar, eu posso ampliar o meu mix de produto com ele, consequentemente, né? Meu ticket médio aumenta, então consigo ter um planejamento. Aí, consequentemente, aumentando o valor do pedido, a gente consegue consolidar frete maiores e aí, consequentemente, a gente joga o custo menor. Então, tem uma série de oportunidades quando eu consigo criar essa recorrência. E ele não seja um voo de galinha, que é aquele voo para lugar nenhum. Então, como a Tamara falou, que a escolha do parceiro correto ela é fundamental. Eu sempre digo que mais do que 50% do sucesso de algum processo internacional é a parceria. Seja para o representante, seja para o franqueado, ou seja para o cliente final. Porque ele que está lá no mercado, ele que entende a dinâmica de mercado. E se a gente conseguir buscar esse parceiro correto, ele vai trazer inputs importantes para dentro da fábrica, para eu poder me adaptar, para poder atender melhor esse mercado. Consequentemente, o meu resultado vai ser muito maior. Então, grande parte do sucesso internacional de qualquer tipo de empresa é a parceria. Por que tu acha que o Brasil não olha para o comércio exterior? Atribui ao que isso? É que o Brasil... Porque o Brasil é muito grande? O Brasil é muito grande. Atenção a gente tem 5 países no mesmo país. Né? Então, tem regiões distintas que são países distintos. Então, eu pego, por exemplo, uma atuação. Eu sou uma empresa do Sul e eu quero atuar no Nordeste. É uma particularidade de consumidor totalmente diferente do que eu tenho aqui no Sul, no Sudeste. No Norte, a mesma coisa. Centro-Oeste, a mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, uma particularidade diferente com o Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é uma região à parte, que eu preciso me adaptar para entrar naquele mercado. Eu preciso ter uma parceria correta para eu poder potencializar o meu resultado lá. E aí, muitas vezes, o empresário ele fica tão focado em querer abranger todo o Brasil que ele deixa, né, o internacional secundário. Porque ele não tem tempo para abraçar tudo. Né? Então, o internacional... E outro ponto. O Brasil, hoje, ele está cercado de países que, economicamente falando, eles não são tão poderosos, vamos dizer assim, né? Eles não são tão parrudos no sentido de compra e tal, consumir, né? aqui, né? De consumir. Então eu tenho um Paraguai, eu tenho um Uruguai, a Argentina muito difícil, né? Uma Bolívia, a Colômbia agora que está difícil. Então, assim, eu tenho também dificuldades de mercados próximos. Então isso também faz com que o empresário olhe, por que eu quero ir para lá para vender $10 mil? Não, calma, tu começa a vender $10 mil, daqui a pouco tu está vendendo $100 mil por coleção. Mas é um processo. E aí ele, não, mas $10 mil eu vendo para o Nordeste com muito mais rapidez, com muito mais margem. Aquela maturidade que você estava falando. É a maturidade. Então eu preciso estar, na verdade, planejado na minha cabeça com a mentalidade que eu tenho que pagar um pedágio, eu tenho que ir para fora, mas eu preciso me preparar independente do que eu estou fazendo aqui no Brasil. Planejamentos, estratégias totalmente diferentes. O empresário acaba não fazendo isso. E um outro ponto, né? O mercado internacional é investimento a longo prazo. E aí, muitas vezes, por falta de capital, fluxo de caixa, priorização de capital do empresário, ele acaba o quê? Focando onde que o retorno vai ser mais rápido. Mas se for falar no têxtil, né, cara, as indústrias elas dão prazos tão longos para o cliente nacional do Brasil receber que às vezes esse time é parecido para o externo. Porque no externo a maioria é à vista, né? Ou quase tudo à vista, não sei como é que é. Mas quase dá na mesma, né? Se for por time aí de preço. Sim, mas é da mentalidade mesmo, sabe? O esforço que eu vou colocar para eu poder gerar aquele dinheiro. Então, o esforço que eu ponho aqui no Brasil, por eu ter a intimidade aqui no Brasil, né, pela essa proximidade cultural de eu ser brasileiro e tal, é óbvio que eu vou aonde? Eu vou onde que eu tenho mais segurança. E a segurança é onde? Mercado brasileiro. Então, eu não tenho segurança, muitas vezes, de ir para o Paraguai ou para algum outro mercado. Então, eu fico receoso de ir para lá pisar onde que eu não sei. De novo, aí eu volto a bater na mesma tecla. Parcerias são importantíssimos para ter sucesso nessa operação internacional. Eu ter a confiança num parceiro para isso é fundamental. E como é que funciona essa parte de que tu pensa, né? Não é tão inteligente o empresário pensar só no Brasil, porque a gente sofre movimentos políticos que alteram o mercado diariamente, né?
Mas, então parece muito inteligente a gente olhar outras opções a não ser o Brasil. Porque já pensou ter uma empresa aqui que fatura gigantescamente e o mercado nacional retrair, ela retrai junto. Assim não, ela não fica tão refém de outros mercados, do mercado só o mercado nacional, né? Por isso, a diversificação, né, de canal, né? Eu diversifico riscos daí, no caso, né? Tô ruim economicamente falando aqui no Brasil, tem outros lugares que estão indo melhor. Então, tento compensar. Talvez não proporcionalmente falando a mesma coisa, mas eu consigo compensar um pouco. Então, essa a diversificação de riscos. Outro ponto, a questão do texto, da coleção, né? Então, eu ter mercados onde que eu possa escoar algum tipo de coleção que eu tenho que aqui no Brasil muitas vezes não está performando, como o inverno. Agora e o mix do Brasil é gigante, né? Tu encontra esse mesmo mix em outras empresas de fora, esse mix gigante? Não, tem. Só que muitas vezes um é focado em algumas coisas que aqui não é tão focado. Então, por exemplo, mercado europeu, ele é focado, o inverno é mais parrudo. Aqui a gente não é tão parrudo, né? Grande parte do produto nosso de inverno é importado, porque a gente não produz algum tipo de produto. Então, para eu importar e depois vender, eu tenho uma bitributação, eu perco competitividade. Então, tem algumas particularidades. E um ponto também, falando em competitividade, o Brasil não é tão competitivo. Primeiro, porque o nosso custo país é alto, o nosso produto é caro. Segundo, o Brasil tem poucos acordos comerciais com países, né? Consequentemente, isso também, né, ele não agrega na competitividade. Então, eu tenho hoje facilidade de vender no Mercosul, onde que, né, esses países não pagam imposto de importação para o nosso tipo de produto. Mas agora, quando eu vou para o México, que é um baita de um mercado, é um mercado totalmente protecionista, assim como o Brasil. Então, nós como brasileiros, né, não conseguimos entrar no mercado do México por isso, por ser protecionista. Então, ele paga-se muito imposto lá e o nosso custo é muito alto. Ou seja, juntando esses dois pontos, vira uma bomba atômica para qualquer tipo de operação. A gente não consegue entrar. Ou eu tenho um produto totalmente diferenciado, que é algo que eles não produzem, que aí eles podem pensar em pagar o pedágio, né, que é esse imposto alto, preço alto, e aí ele vai colocar lá no mercado e vai vender, independente do preço. Que vale a pena. Né? Que vale a pena. Mas são poucos produtos que hoje a gente pode elencar que facilmente entraria nesse mercado e poderia performar dessa maneira. Então, o têxtil aí é complicadíssimo. Porque, primeiro, o consumidor ele tem uma tendência americanizada, ou seja, de marcas americanizadas. E ponto 2, né, falando do México em específico, eles são grandes produtores têxteis também. Então, assim, a gente perdeu totalmente competitividade, porque a minha coleção ela não é americanizada, né, ela não tem esse viés. E segundo, porque o meu produto é caro, eu entro lá e eles fazem a mesma coisa com 1/3 do valor. Tiago, e na prática, acho que essa é uma conversa que gira muito na mesa, né? Quando a marca fala assim, mas você acha que eu tenho potencial? Eu não sou... A primeira pergunta é assim, você está no Brás hoje? Você vende lá no Brás? Porque o Brás ele é um mercado que ou você tem preço ou você tem marca, né? Então, é difícil uma marca se posicionar nesse tipo de mercado como referência que não tem preço ou não é uma marca tão conhecida. No mercado internacional não é diferente. E quando existem marcas, não é que é impossível, mas aí existe um trabalho de posicionamento de marca, de referência. Então, o produto às vezes é muito bonito, tem um preço um pouco mais premium, mas ela não se enquadra em nenhum desses dois rótulos, digamos assim. E aí, como você olha para essas marcas? Qual é o primeiro passo? É fazer o diagnóstico? É olhar para marketing? O que seria? Primeiro o diagnóstico, porque o diagnóstico ele vai te dar um direcionamento para quais são os pontos que tu precisa trabalhar. Falando internacional. Ou é o marketing? É produto? É equipe? É operação? Então, em cima disso, ele consegue ter uma visão do que ele precisa melhorar para poder potencializar em algum mercado em específico. Então, o diagnóstico é o primeiro passo. O segundo passo é a reunião pós-diagnóstico, onde que a gente faz esse levantamento com o cliente e o cliente entende o diagnóstico, de fato. Pô, realmente, eu preciso de marketing. Ah, mas eu faço, meu marketing Tá, tem um catálogo em espanhol, tu tem um catálogo em inglês, tu tem um catálogo institucional que a gente possa mandar para o cliente, para ele contar a timeline da tua empresa, porque às vezes a empresa tem uma história maravilhosa que ela não sabe comunicar. E muitas vezes
lá fora precisa ter essa comunicação. Muitas vezes tu vende a história, não o produto. O produto é secundário. Isso muito da Dudalina passou. Né? No meu caso em específico, né? Quando a gente foi para fora, nós tínhamos uma operação muito pequena, pífia, e a gente saiu com quase 50 lojas, né? Com faturamento que representava, né, comparado a isso, muito, né? E que foi um divisor de águas na empresa. Entendeu? Então, no Brasil a gente via todo mundo com Dudalina, né, cara? Dudalina. Ligava o Jornal Mas no Nacional, internacional tava... também. No internacional também. A gente... E a história da nossa de internacionalização da Dudalina foi muito naquela que a gente conversou, errar rápido, acertar rápido, né? E barato, que é o mais importante. Eu erro barato, né? E acerto caro. Então, tem muito disso. A gente passou por esse movimento. No profissional, a minha curva de aprendizado enorme, porque se eu não me adaptasse, vinha alguém de mercado e tomava o meu lugar. Então, não queria, e aí eu fiz por merecer, e a gente criou uma história de sucesso. A Dudalina, por 3 anos seguidos, foi a marca de moda mais internacionalizada do Brasil. Né? Que feito incrível, né? Não, a gente representava 90% de toda a exportação de camisa do Brasil. Né? Então, a gente era referência em tudo que a gente ia, na PEX, ABIT, associações... Em tudo. Por quê? Porque a gente, pela essência da Dudalina, como empresa e tal, a gente conseguiu transmitir essa brasilidade da Dudalina para fora. Eu abri 2 lojas no Cazaquistão, eu abri 3 lojas na Malásia, eu abri loja na Suécia, nós abrimos operação na Itália, nós abrimos Panamá, Costa Rica, Angola, Moçambique, em tudo quanto é canto. A gente estava em mais de 25 países e com loja. Né? E quando não era loja, era ponto especializado, né? Que a gente diz que é com corner da marca para transmitir. Então a gente levava o cheirinho da Dudalina, a gente levava a bala de banana, que era aqui no Brasil, lá fora tinha bala de banana, a música, né? Era aquela música da Bossa Nova. Da Bossa Nova. Então, ou seja, a essência da camisa, daquela... Camisas feitas com mãos brasileiras. Era um tema que a gente levava para fora. Algumas lojas a gente colocava a logo Brasil. Então eu tinha um produto de marca, ou seja, eu tinha um produto diferenciado, de valor agregado, de qualidade, mas ao mesmo tempo eu levava a brasilidade. Que por muito tempo deu certo. A gente surfou uma onda muito boa. Explorou muito a atmosfera que o Brasil tem, né? Quem vem pro Brasil adora no Brasil a atmosfera do Brasil, né? A vibe do Brasil. Exato. Explorou bem isso. E sabe que era legal? Porque tudo se dá por uma parceria que a gente teve, que hoje é como se fosse um irmão mais velho, com um pai, o Gianni, que é o italiano, que ele vendia gravatas para a Dudalina, private label. Era uma das principais indústrias de gravatas da Itália, da família dele. E ele tinha um baita de um showroom, uma loja em Milão. E a Sônia sempre ia para lá e falava, Gianni, eu quero que tu leve a minha marca. E aí calhou, ok, preciso. Posso fazer, né? Não preciso. Posso. Ok, então vamos fazer. E aí ele, mas eu preciso de alguém aqui. Aí quem era eu, o piazinho lá que estava lá sem saber muita coisa, mas estava fazendo, já era trader da Dudalina. E aí eu bati na meia, eu quero ir. Dependente, eu quero. Eu me lembro que eu estava fazendo um curso na Alemanha, na Humboldt, final do ano, 2 meses, eu pedi. E era janeiro ali, era metade de janeiro, me ligaram da Dudalina, depois da reunião de diretoria, do conselho, na verdade. Tiago, tá a fim de ir para a Itália? Sim, quero. Quando tu volta? Fevereiro. Então já vou comprar passagem por 1 semana depois de tu ir. Na verdade, ele queria que eu fosse direto, mas eu falei, não, aí a minha atual esposa ia me matar, né? Que a minha esposa na época era namorada, não era nem noiva ainda, né? E aí eu topo. Né? Então, por isso que eu digo sempre que a minha esposa é a minha base total do profissional, do pessoal, porque sem ela eu não teria chego nem 1/3, nem 1/4 do que eu sou hoje, porque ela é o meu pilar de sucesso, assim, sempre foi e sempre vai ser, sabe? E aí foi onde que não.
Tem que ir, tem que ir. E aí começamos. E aí foi aí onde que a gente começou a trabalhar o internacional. Que era o quê? Eu levar a essência da empresa, o timeline da empresa, o que a empresa construiu até agora, para fora, e o produto secundário, porque o nosso produto era caro. Imagina, na época, o dólar estava 2,5 para 1, né, do dólar, reais. O nosso produto era uma camisa $40 de custo, sendo que tinha a camisa da Tommy vendida a $49 lá no preço final. Já. Então, qual era o nosso diferencial? A história. Mas é diferente também, o produto é totalmente diferente. Não, totalmente. Né? Mas a gente conseguiu fazer isso. E aí, quando eu falo errar rápido, né, e acertar rápido, o foco era entrar em grandes redes. Entrar na La Rinascente, entrar no El Corte Inglês e tal. E aí a gente viu que o nosso preço era caro e tal. Opa, a gente estava ampliando o número de franquias aqui no Brasil, a gente não tinha um projeto para internacional, a gente começou a adaptar isso. Opa, a gente precisa abrir um local onde que pode reverberar a marca, né? E aí ali a gente pode tracionar. Mas dá desconto, né? É marca. Da estratégia. Exatamente. Então a gente começou a fazer eventos na Itália para poder potencializar a marca, convidar alguns parceiros específicos, que era até cliente do Gianni, para começar a conhecer a marca. E, paralelo, a gente começou a olhar a América Latina com mais afinco. E a nossa primeira loja que a gente abriu mesmo foi no Panamá. A gente chamava que era o local del Puente, que era entre o Hard Rock com o shopping multicentro, que não era o melhor shopping. Só que ali ficava o centro de convenção, o maior centro de convenção do Panamá. Uma loja de 45 metros quadrados. A gente começou a vender muito bem, começou a cliente da Costa Rica, cliente da Guatemala, cliente da, sei lá, Trinidad e Tobago, que a gente abriu cliente lá. Mas B2B, B2C. B2C. A loja ali começou a expandir a marca. E aí a gente trabalhou. Abri 3 lojas no Panamá, abri 3 lojas no Equador, muito pela operação. E aí depois dali a gente começou a potencializar no Cazaquistão, na Malásia, né, na Suécia, vendemos Portugal, vendemos, enfim. Então, essa foi uma história que a gente trabalhou, que foi essa essência. Não o foco no produto em si, mas eu tenho um foco na empresa como um todo. Né? E aí a gente tem aqui na nossa região várias indústrias que têm uma história maravilhosa, né, de construção e que não explora no mercado internacional. E no diagnóstico a gente faz isso. A gente põe ali, a gente sabe que tem alguns gaps, a gente sabe o que funciona lá fora e a gente tenta consolidar isso para uma atuação um pouco mais assertiva. O caminho que a Dudalina seguiu não é o único caminho para uma empresa se consolidar fora, né? A gente tem também algumas feiras, né? Inclusive que vocês levantam algumas bandeiras aí e tem parcerias. A gente pode falar disso daqui a pouco. De feiras que a empresa pode ir para conhecer, ver como é que está o mercado, ver como que o mundo está se comportando. Isso é uma coisa também que pode ajudar a empresa a se internacionalizar, né? Eu acho que assim, há um step acima da internacionalização, que é a construção do mindset global. O empresário tem que entender que as boas práticas, benchmarks, ele pode encontrar lá fora. Aí ele encontra lá fora, ele busca esse conhecimento, aplica para a realidade dele, que a gente fala que é tropicalizar, e aí, consequentemente, ele vai ter um resultado diferente do que ele tem. Ele sai do platô, do dia a dia. Porque a gente está no dia a dia ali, né? Então, muitas vezes a gente não está olhando para fora, ou muitas vezes a gente não está com o ouvido aberto para escutar quem está lá fora. Que são tendências, às vezes, que a gente escuta. Tendências, e hoje a tendência de consumidor, ela está mudando muito rápido. O que era tendência, por exemplo, Estados Unidos, Europa, muitas vezes demorava 5 anos para chegar aqui no Brasil, hoje ele está em lapso de minutos, a gente já está tendo aqui. TikTok, Instagram e assim por diante, né? E aí a gente tem as inteligências artificiais que a gente sabe perguntar, a gente já vem com a resposta pronta. Tem o JBL, né? O JBL, aquela caixinha de som, né? Que todo mundo deve ter uma em casa. Eu vi o JBL, antes dele virar famoso, assim, no Brasil, eu falei pra minha esposa, pô, isso aí vai pegar, cara, sabe? A hora que cair, vai pegar. E não deu outra. 3 anos a gente começou a ver JBL por tudo quanto é canto e foi uma coisinha assim que a gente viu um comportamento diferente se movimentando e bum, deu um boom. Mesma coisa essas motinhos elétricas. Quando eu fui pra China em 2018, a primeira vez, não tinha aqui. Nem patinete tinha elétrico. Eu
Falei, pô, se isso aí cair lá no Brasil, vai virar uma febre. E foi bem no momento que o Brasil estava fazendo ciclovias, estava investindo muito em ciclovias, então meio que casou e deu um boom também. Então é meio que assim, escutar escutar essas coisas. De patinete, que antes era muito forte lá fora, aqui não tinha, hoje tu pode ver, Blumenau, Jaraguá, tem, né? Então tu pega também... Enfim, tem uma série de... Só que naquela época era assim, quando tava quase saindo de moda lá, tava virando moda aqui. Sim. Tão atrasado que a gente tava, né? Mas essa é a importância de participar de feiras, né? Não só no teu segmento, mas dessas feiras internacionais, para ter esse olhar à frente. Então, quando essa indústria faz o seu planejamento, se ela já tiver esse olhar à frente, ela pode ser a empresa que emplaca a moda, que emplaca a tendência. É quase que um calendário de inovação, né? A fábrica tem que ter, né? Principalmente ela que quer inovar, quer estar à frente, quer visitar outros países, outros mercados, ele tem que ter um calendário de inovação forte ali na diretoria, até no próprio chão de fábrica, que às vezes vem muita ideia de chão de fábrica, né? Não, mas assim, a gente vê, né, na indústria têxtil, tu vê o pessoal do produto indo para a Europa e Estados Unidos para buscar tendências. Né? Então ela vai lá, vai nas lojas, busca o que dá para a gente aplicar aqui no Brasil e tal. E o empresário, ele tem que fazer nessa questão de gestão também. Então, o que está sendo feito lá fora, que eu posso aplicar aqui e que vai me diferenciar de mercado. Então, por exemplo, ir para uma NRF é fundamental o empresário participar. Quem trabalha muitas vezes com varejo. E nem com varejo, tá? Porque eu acho que a NRF ela é válida para quem tem cliente, independente do segmento. Né? É criar essa experiência, essa inovação de experiência para o meu cliente, seja B2B ou B2C. Então, eu ir para uma NRF, trabalhar os 3 dias lá nas palestras, buscar conhecimento, olhar as lojas depois nas visitas técnicas, né? Conversar com os participantes da delegação para ver o que eles fazem, até de segmentos diferentes. Ele chega aqui no Brasil, vê tudo que teve, né, consumiu, e obviamente aplicar, né, fazer uma análise, fazer uma junção e colocar no dia a dia. Então isso é um diferencial. E a gente vê ao longo desses anos que a gente acaba fazendo missões internacionais com os nossos clientes, a evolução de alguns empresários. Teve um empresário que participou da gente numa missão até do Sebrae, que ela mudou totalmente a coleção dela, porque ela foi numa missão internacional de moda para os Estados Unidos. E foi a coleção que ela mais vendeu. A coleção já estava pronta antes dela ir. Quando ela voltou, ela mudou em tempo recorde. Porque ela falou, cara, não faz sentido. E essa foi uma coleção que mais vendeu. Então mudou o mindset dela em uma imersão de uma semana. Tu imagina tu fazer isso regularmente, com temas específicos. Ela foi específica para moda, que era um negócio dela de moda. Mas eu ir, por exemplo, numa NRF, não sendo ou de tecnologia, ou numa Canton Fair. Às vezes a Canton Fair eu não vou para tentar buscar alguma coisa nova para fazer de negócio, mas alguma inovação, alguma tendência que eu posso ter até no mercado chinês. Eu estive agora lá em abril, né, então participei da 2ª e 3ª fase, e aí eu andei muito pelas cidades ali para entender um pouco do varejo. E aí eu fiz várias anotações e mandei vários inputs para alguns clientes nossos que têm o varejo, com tecnologias, com formas de atendimento, com produto diferenciado, coisas que muitas vezes aqui no Brasil ainda não chegou. Não, eles estão muito na frente, né, cara? Então, sim, e aí eu digo, hoje a Ásia ela está muito no holofote com relação a varejo, a tendências de consumidor. Não mais só os Estados Unidos, não mais só a Europa. Pode ver que a NRF agora tem uma edição na Ásia, foi em Singapura agora. Então, por quê? Porque há muita procura sobre as tendências de consumidor, de varejo e tecnologia na Ásia. E eles sabem ler bem o comportamento, né, cara? Eles têm provavelmente alguma ferramenta que a gente não tem para fazer essa leitura. Tu pega hoje, Índia passou da China do número de habitantes, então tem uma concentração enorme de habitantes no mundo para aquela região. Então eles precisam cada vez mais inovar para poder ganhar esse mercado. Eles conversam com o mundo todo consumo, também. Né? Eles conversam para o mundo inteiro. Então hoje eu consegui, e tem empresas aqui da região que estão indo para a Coreia do Sul até a China fazer pesquisa de mercado. Que antes ia de novo, né, ia para a Europa fazer coleção. A gente está vendo uma mudança, né,
de rumo. Mas é cíclico. Pode ser que daqui a 2 anos isso mude para o Brasil, por que não? Aqui para a América do Sul, para a África, né? Buscar tendências na África para coleção, da construção de coleção ou de algum produto, ou enfim, né? Então é muito cíclico, né? O mundo, e aí a gente precisa, como empresários, como executivos, a entender aonde que a maré está nos levando, né? Aonde que está indo essas tendências. Para eu poder também conseguir... sair da manada, né, cara? Sair um pouco da manada, pensar fora da caixa. Um momento legal. Erguendo essa bandeira, não sei se é o que a Tamara vai falar também, mas acho que a gente podia contar um pouco sobre essa parceria do Hub das Américas, Sebrae, Fader, né, pra gente ver e falar um pouco de feira também. Pode ser? Tamara, quer fazer uma pergunta? Pode. Conta aí. Não, eu ia fazer essa pergunta. Na verdade, não é bem uma pergunta, é um complemento, né? E muitos empresários pensam que, não, eu aqui da internet vou resolver tudo. Vocês não têm ideia do tanto de informação que não tem na internet. O Brasil, ele é muito avançado nesse nível de colocar tudo na internet, mas inclusive Estados Unidos é muito difícil, né? Então o Google Maps lá não tem o nome das empresas, todas as empresas que estão lá. Então existe uma dificuldade muito grande de fazer pesquisas só pela internet e essas missões, isso tudo é fundamental para a sobrevivência da empresa no mercado nacional e nem se diga no mercado internacional. Mas voltando à tua pergunta, acho que eu começo apresentando um pouco o Hub e aí a gente faz a nossa conexão, né? O Hub das Américas, ele é o braço internacional da Crescer, e da outra vez eu contei um pouco mais sobre isso. E era a surpresa que eu estava aguardando, né? Então, hoje o Hub das Américas, ele é focado em atender supermercados, home centers, distribuidores especializados no exterior. Ele não tem um viés dedicado ao têxtil, ele olha muito para tudo que pode suprir, né, esses canais de vendas. E, obviamente, o têxtil entra também, porque nós temos grandes marcas no Brasil que estão no exterior e dentro de supermercados, bem posicionadas e fazendo o seu dígito de milhão nisso. Então, ele é um olhar muito peculiar. E o Hub, ele faz estritamente a parte comercial. Então, nós conectamos, né, esses clientes, que são mais de 200 clientes cadastrados e muitos clientes, assim, um deles tem 160 lojas de supermercados, tem home center, tem distribuidor, então multiplica aí para entender em quantos pontos de venda nós estamos. Eles semanalmente, ou com uma frequência bem alta, né, geram demandas, gente, do que vocês podem imaginar. É carvão. Essa semana, já vou fazer a propaganda para quem é do têxtil. Tem uma demanda para Colômbia para fazer PL. Então, existe demanda para tudo que é tipo de produto e o Hub faz esse matchmaking. Então, nós fazemos a conexão, acionamos as fábricas que estão cadastradas no Hub. Para quem está começando também, é muito interessante porque não é um investimento muito alto para fazer parte do Hub, ele é R$ 89,90, é ridículo, né? Assim, se a empresa não investe nisso, imagina o que mais precisa para exportação. E assim, além de um treinamento para aumentar, né, essa maturidade exportadora através de webinars, o próximo vai ser com uma economista da Coface, com a Fairfield, falando, você sabia que existe uma espécie de Serasa internacional? Então, existe esse tipo de coisa e a gente vem trazendo conhecimento para as empresas aprimorarem. E como que a Fader entrou dentro desse projeto, né? É parceira e irmã desse projeto? Porque nós precisamos muito de apoio com as empresas, né? Primeiro, medir a maturidade exportadora, entender junto às empresas esse apoio com a documentação, porque eu não posso queimar o meu relacionamento, né? No fim, assim, eles olham, é o Hub das Américas, mas se a indústria não entregar bem, quem se queima é o Hub das Américas. Então, a Fader, ela vem com todo esse apoio, né? Desde quase que uma chancela de que quem está aqui tá... de documentação, de apoio técnico, de operacional, e vem abraçando isso para a gente garantir que não seja apenas um negócio, mas que seja um ciclo. Né? E nós nos conhecemos aí há algum tempo já, a gente acompanha os trabalhos internacionais em empresas diferentes. E passo para tu contar agora um pouco mais da Fader. Por isso, enfim, que ela fez mistério no podcast dela, que ela não queria contar. Ela não queria contar. A novidade era boa mesmo. Então. É super boa. Eu acho que a Tamara, assim, né, a gente tem uma similaridade muito forte em valores e tal. Então isso já
já para nós como empresa, como, né, já basta, né? Porque a gente trabalha, a gente é muito de pessoas, né, e de relacionamento. E é o que a Tamara também tem, fora toda essa experiência, know-how que a Tamara tem no mercado construído, né, na carreira. E aí, para nós é um prazer estar junto com o Hub das Américas, né, cuidando de toda a parte operacional, documental, técnica e assim por diante, né, na preparação. Porque um ponto importante do Hub das Américas é que a gente está humanizando o contato. Não é simplesmente uma plataforma que eu faço um matchmaking friamente, no sentido, né? A gente tem uma equipe, né, com a Tamara apoiando comercialmente, ou seja, o Hub das Américas que vai fazer a negociação. Ele que vai fazer o negócio, né? Ele que vai conectar a demanda, a oferta com a demanda. Né? Então, isso que é o mais importante. E, obviamente, nós, como Fader, que o nosso core, de fato, é a operação, é conseguir fazer com que a negociação ela saia 100%, né, no final. Ou seja, eu negociei bem e, ao mesmo tempo, eu entreguei bem. Então, e hoje há uma complexidade, de fato, na exportação, nessa parte do envio, né? Tem documentação que a gente precisa fazer toda a gestão logística, né, para acompanhar o produto até no ponto final de venda. E aí a gente tem um processo pré, né? O cliente está com um problema na construção do preço, a gente pode auxiliar o cliente, né? O fornecedor está com dúvidas em quais mercados ele poderia atuar, o que ele poderia performar melhor, a gente pode ajudar nesse sentido. Então, tem todo um acompanhamento operacional técnico para poder suportar ainda mais o resultado das negociações. É indiscutível a experiência que vocês dois têm nesse tema, né, que é a exportação. Então, eu acredito que já está meio que garantido o sucesso desse projeto, e até porque não tem o porquê a empresa não participar disso, né? Não tem um motivo. Não tem. Motivo. É quase que... Como a Tamara falou, é um investimento muito baixo para entrega altamente interessante para a empresa. Esse valor é de graça. Uma indústria, esse valor é simbólico. É simbólico. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, como tudo, trabalhar sem uma contrapartida também do fornecedor. Se o fornecedor não está disposto a pagar R$ 89 por mês, me desculpe, mas ele não está disposto a ir para o mercado internacional. Então foca no teu mercado, onde que tu está, e quando você estiver preparado, ou melhor, disposto a ir para o mercado internacional, pode nos procurar nesse sentido. Mas não necessariamente são empresas grandes, né? Porque dentro das negociações o Hub acompanha as reuniões. Faz uma formação até, né, da empresa, né? E traduzimos, né? Porque tem gente assim, a empresa é boa, às vezes é o próprio gerente, o próprio diretor, ele tem esse desejo, mas ele não conseguiu contratar uma pessoa para exportação. Então nós fazemos as reuniões, apresentamos a empresa em inglês, espanhol, né? E nós temos uma equipe espalhada no mundo. Essa semana mesmo eu precisei de uma foto de um produto num supermercado lá nos Estados Unidos. Acionei uma das pessoas, no mesmo dia eu tinha esse produto com as informações técnicas, com a etiqueta. Então é muito rápido, a gente ganha essa velocidade, né? E aí o que eu digo, né? Vamos colocar exemplo a Tamara. A importância do relacionamento na internacional, né? A importância de usar, né, toda essa questão aí de fazer negócio para eu criar relacionamentos, né, com pessoas que são de fato relevantes, né, naquele segmento, naquele mercado, e que pode de alguma maneira ajudar a criar outros negócios. Mas meu sobrinho, ele fala inglês, eu vou colocar ele fazer em vez de vocês. Opa! Manda o sobrinho achar o contato lá. Não aí, tem muito disso da empresa querer fazer interno, não, a gente vai dar um jeito e bater com a cabeça na parede. Tem bastante. Nós, como Fader, somos defensores de terceirização. Porque eu vejo vocês um atalho grande para botar as peças. Porque muitas vezes a empresa ela perde tempo e dinheiro querendo operacionalizar tudo dentro. E muitas vezes o foco dela é no quê? É na venda, é no comercial, é no planejamento, é na estratégia. E aí acaba consumindo grande parte do tempo desse profissional, dessa equipe, um processo que muitas vezes sai mais barato fazer fora, que é no caso da Fader. Então estou jogando já aqui um merchan para a Fader, mas é isso.
A gente entende... E aí, de novo, né, volta um pouquinho também, como eu conheci a Fader. Por que eu estou na Fader? Porque na Dudalina, a Fader, na época, era a minha empresa terceirizada. Então, o meu foco da minha equipe era o quê? Planejamento, comercial, venda e eu na estratégia. A parte operacional, 100% de confiança na Fader. A Fader me ajudava até tomar decisões estratégicas operacionais. A Sheila, que é minha sócia hoje, né, que é como uma irmã, né, mais velha, ela vai ouvir, ela vai ficar braba, mas desculpa, Sheila, mas ela foi um pilar importantíssimo no sucesso da nossa operação. Então eu confiava 100% de que o produto ia chegar no tempo certo. Tá ali, a documentação, eu não me incomodava. Eu sabia que estava sendo feito certo, né? Eu sabia que estava sendo feito no tempo certo. E eu sabia que quando eu tinha alguma dúvida com relação à operação, eu podia ligar a qualquer momento, eles tinham na hora a resposta. Porque muitas vezes eu estava em negociação com o cliente e ligava, pô, é possível isso? Não, é possível, a gente faz. E muitas vezes nem sabia, mas falava que era possível e tornava possível. Porra, Então, foi essa aproximação que eu tive. E aí foi onde que a gente foi discutindo, quando, né, tomei a decisão de sair, quando foi para não gira, ele capota, né, cara? Porque tu já pensou se a Fader tivesse te atendido mal ou não suprido suas necessidades? Quando que ela ia imaginar que você seria sócio da empresa? Exatamente. Então, é isso que eu digo, né? Então, acho que... E é por isso que a essência da Fader. A essência da Fader é o quê? É criar valor para a parceria. Se eu não crio valor... 25 anos, né? Tem já. São 28 anos, quase 30 anos. Começando pelo o fundador, o seu Oscar, pai da Sheila, que tem mais de 53 anos de comércio exterior. Então é uma viajou enciclopédia. 60 países, né? A Tamara 40. 90, né? 40, né? Não, é 90. Mas imagina quanto ele não viajou, né? Não, mas o seu Oscar, ele era mais operacional. Ele foi gerente da Sufabril na época operacional, coordenador de operação, né, sempre no internacional, e depois ele criou a Fader, e aí sempre foi na operação, e depois teve um viés comercial, né, principalmente para mercados aqui, Bolívia, Venezuela, na época, Argentina. Então hoje o seu Oscar, ele foca nesses clientes, né, que ele tem já de longa data. Então um diferencial nosso da Fader é as parcerias de longa data que nós temos, né? E isso mostra o comprometimento, porque hoje, mesmo eu saindo da Veste, da Dudalina, a Veste, que é hoje a empresa, ela é nossa parceira. E a gente falou de recorrência antes, né? Isso. Os clientes estão exatamente. super recorrentes. Então, tu pega uma Kili, né? Enfim, tem uma série de empresas que estão mais de 20 anos. Desde a fundação, praticamente. Então, isso mostra o nosso comprometimento na entrega de resultados. Então, esse é o nosso diferencial. E aí ter uma empresa como o Fader para apoiar nessas operações, seja de exportação e importação, porque a gente também é muito forte na importação. A gente acaba não só buscando fornecedor, mas também fazendo toda a operação da importação, com excelência. Então a gente tem grandes clientes hoje que também estão muito tempo conosco, muito pela essa entrega nossa. E não tem nenhuma empresa têxtil que não conhece vocês também, né? Porque eu circulo bastante dentro das indústrias, não tem nenhuma que não conhece. Então é sinal que vocês já tiveram relacionamento com muitas indústrias e as indústrias daqui são fortes, então é uma e aí passagem vai muito né, hoje, talvez a gente não possa estar como parceiro dessas indústrias, todas, mas a né? gente pode. E não tem como, porque muitas vezes são concorrentes. Então a gente não pode... Né, tem que ter um posicionamento de vocês também. Né? Tem que ter um posicionamento. Então, eu não gostei disso da Fader, infelizmente, mas tem outra que gosta porque o resultado talvez é diferente. E às vezes não é só o resultado em si, porque quais fatores que não levaram esse resultado? Às vezes é o produto daquela coleção que não foi uma coleção muito bem estruturada, o preço que não estava competitivo na época. Uma coisa momentânea. Alguma coisa momentânea que pode acontecer isso. Qualquer coisa. A Tamara sabe muito bem, a gente sabe disso. A Tamara, né, trabalhou em indústria como executiva, então ela sabe também que tem vezes que também são ciclos, né? A empresa, ela sempre está no ápice, assim, é difícil. São poucas empresas que estão... Ainda mais na moda, né? Ainda mais na moda. É difícil, delicado. Né? Então aí vai muito de momento, né? Olha, estamos chegando ao final do nosso podcast, né? Então eu queria perguntar se tu tem mais alguma consideração nesse tema tão amplo
que é esse falar de mundo, né? Que o mundo é grande também, cara. Ainda mais viajando 90 países, a Tamara 40 países. Ele falou que tem o objetivo de chegar em 100 até os 40. Eu tinha um projeto de 100 países antes de 40, mas eu acho que eu não vou chegar. Pega um cruzeiro, faz aquele cruzeiro que faz. Pois só pra bater a meta, né? Mas você é um cara que bate meta, cara. Tu é um cara que bate meta, isso aí tu tem que bater também. Esse era o objetivo, vamos ver. Mas eu quero agradecer você aí pela presença, pela participação no Talk Taste. Eu acho que foi muito massa. Pô, aprendi bastante também, porque é uma área que, olhando de fora, parece uma área que a gente tem que ter uns 70 anos de idade para poder começar a trabalhar com ela, porque é muita experiência que tem que ter para poder falar com a maturidade que vocês dois falaram, né, sobre esse mercado. E também é um mercado inexplorável ainda, e com poucas pessoas que realmente exploraram, e a gente pode espremer realmente um suco de conhecimento, que foi o que vocês deram aqui para nós. Então, eu quero agradecer em nome da Talk Taste e de todo mundo que nos assiste e nos escuta. Né? Não, obrigado. Eu que agradeço, né? Primeiro, dividir aqui com a Tamara, pessoa que a gente, né, tem admiração também, que já fez a história que ela fez no comércio exterior, contigo, né, como empresário, né, do ramo, por ter esse podcast que é com um objetivo tão nobre, que é conseguir democratizar cada vez mais a informação e aproximar, né, os industriais do segmento. Então, acho isso super relevante. E aí eu vou fazer um último merchan. Claro, mas claro, aqui. Faz, é para isso. Em janeiro, nós teremos a nossa missão da NRF 2025. Para quem não conhece a NRF, é a maior feira de varejo do mundo. É onde que é lançada as tendências de varejo, de comportamento de consumidor, tendências de consumidor. E a gente já vem, ao longo dos últimos anos, fazendo missões, delegações, onde que a gente faz todo um acompanhamento, né, uma imersão de fato, né, do empresário no mercado americano para esse foco. Então, a NRF é 3 dias, então a gente acaba fazendo a curadoria das palestras, que são mais de 180 palestras, então a gente dá o direcionamento para todos os empresários que vão conosco. São quase 3 dias de visitas técnicas em empresas referências, então eu digo Louis Vuitton, Tiffany, Google. Então a gente está com uma agenda recheada de visitas interessantes. E aí é algo também que a cereja do bolo é um evento exclusivo que a gente vai fazer em Nova York, ainda confirmando alguns palestrantes, com palestrantes que são conhecidos no mercado brasileiro, né, e que vão poder dividir conosco a experiência deles, não só do que eles vêm aplicando no Brasil, né, e às vezes até no mundo, mas também a expectativa deles da NRF, o que eles estão, né, o que eles escutaram na NRF, com insights importantes. Então, acho que vai ser uma imersão completa. E aqui para o pessoal do Talk Taste, né, quando mencionado o Talk Taste, a gente vai poder dar 15% de desconto vagas dentro restritas do pacote. Tem uma quantidade limite? Tem. A gente estima no máximo 25 a 30 pessoas, né, para a gente ter o acompanhamento mais detalhado. Então falta poucas vagas aí. Então, se a gente for 30 precisa... vagas, tu só tem 29, porque eu vou me candidatar aí. Então aí, ó, é isso aí. A gente tem que gravar um podcast direto de Nova York. Mas com certeza, eu acho que isso vamos fazer. Acho que temos que fazer. Isso é massa demais. Fazer um pós-NRF diretamente em Nova York. Antes e depois. 2. Vamos bater marcadores. Já que tá ótimo. lá... Já que tá lá, a gente faz, né? Aproveita, né? A gente pode fazer meio que uma live já direto no de lá. E aqui a gente gravado. E eu quero também fazer um merchan para vocês mesmos. Para acompanhar as redes sociais de vocês, porque lá sai muita mudança, sai muita informação legal que a gente não encontra em outros canais, voltado, mais nichado para esse tema, que eu acho legal também. Pô, a gente não tem onde buscar esse tipo de conhecimento, né? A gente está com uma atuação bem interessante agora nas mídias sociais, a gente vai... Até para saber dessas feiras, né? Que tem gente que não sabe nem o que vai acontecer. Não, e a gente quer agora meio que evangelizar um pouco mais sobre o comércio exterior, ou seja, passar mais informação rápida, mas para quem é leigo no assunto, entrar nas nossas mídias sociais, entender um pouco a dinâmica e entrar em contato com a gente. Então a rede social da FADER é @fader, como Fai Company, né? E tem a minha rede social que é @Thiago Heitz. Também pode acompanhar. Vai ficar aqui embaixo na vai descrição. Ficar aqui embaixo. Vai ficar. Segue lá. Tamara, nossa, o meu é fechado. Né, mas eu vou abrir logo. Eu tô ainda... Se for meu amigo... Você só pode ir lá que eu clico lá. E aí a Tamara também pode dividir um pouco também as redes sociais.
né? Tanto do A Tamara já é da casa, o dela já deve estar rolando aqui embaixo da tela em algum lugar. Já tá, né? É isso aí. Mas muito obrigado, então, pela presença. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar pós-feira, né? E pós-eventos que rolar, a gente traz de novo novos assuntos aqui nessa temática que eu acredito deve ser uma temática bem curiosa para quem não conhece, que ainda não pisou no mercado de fora do país, né? Então, eu tenho certeza que a gente vai exprimir mais ainda sucos desse seu conhecimento aí. Fechou? Pessoal de casa, também muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e também no Spotify, onde a gente coloca toda a gravação dos podcasts. 15 minutos depois que a gente gravou, tá lá. Beleza? Um abraço e fiquem com Deus. Valeu!